Oi pessoal, professora Kátia Zanvettor para a turma de Sociologia da Comunicação, aqui de novo fazendo os vídeos então sobre o artigo científico. Como a gente tinha combinado, eu vou falar do resumo da introdução agora para vocês. Não se esqueçam de ver a série de vídeos completos para vocês entenderem bem como fazer um resumo, como fazer um artigo científico, tá? E qualquer dúvida, vocês podem deixar aqui nos comentários, pode postar lá no Ava, ou a gente se encontra na sala do Zoom, tá bom? Então vamos lá para o resumo e para a introdução. Como eu falei para vocês, pessoal, o resumo e a introdução são os últimos textos que a gente escreve no artigo científico. Por que que isso acontece? Porque, na verdade, o resumo e a introdução, eles devem mostrar, eles devem dar para o leitor uma ideia geral do que é o artigo de vocês, tá? Então, para vocês conseguirem ter essa ideia geral, não faz sentido vocês escreverem antes. Vocês precisam ter concluído todo o texto para então voltar e fazer o resumo. É por isso que eu falo, insisto, pessoal, que a gente deve fazer o resumo e a introdução antes. O resumo, ele tem que ser curto e grosso, tá? Curto e grosso é um texto de resumo. Ele tem que ter o objetivo do artigo, o método, o resultado encontrado e a conclusão. Ele se refere principalmente à pesquisa, tá? Então, vocês sempre vão falar esse trabalho, esse artigo, essa investigação teve como objetivo, tem os métodos X, os resultados encontrados são aqueles e concluímos que basicamente é isso, é quase um lead, tá, pessoal? É quase um lead, falando aí para os meus alunos de jornalismo que sabem muito bem escrever um lead. A gente tem que ser bem preciso, bem conciso, tem uma fórmula, sigam a fórmula, não inovem. No resumo, não inovem, façam o mais objetivo possível, seguindo essa metodologia aqui de responder essas questões: objetivo, métodos, resultados encontrados e conclusão. Aqui só para a gente lembrar o nosso exemplo, né, o poder do combate às propagandas aos estereótipos de gênero. Então, o objetivo dele, esse artigo apresenta uma discussão sobre os estereótipos de gênero e estão presentes estão presentes na sociedade, como a publicidade pode ajudar a combatê-lo. Esse é o objetivo claro deles. Com base em uma pesquisa quantitativa e qualitativa, pode-se perceber que a partir das respostas obtidas no formulário, então, o método dele foi uma pesquisa quantitativa e qualitativa. A maioria das respostas fornecidas disse já ter deixado de fazer ou comprar coisas por aquilo ser considerado sexo oposto. Isso é o resultado do que eles apresentam. E por fim, concluímos que as peças publicitárias podem contribuir no combate ao estereótipo de gênero, tá? Lembrando, pessoal, que esse é um artigo de exemplo, existe ainda problemas, alguns probleminhas dentro da organização do texto dele, existe, poderia estar melhor? Poderia, mas ele é um bom exemplo de como fazer as coisas, certo? Dá pra gente ainda melhorar esse texto? Sempre dá, tá? Mas o importante é que vocês entendam todas as coisas que tem que ter dentro de um resumo, tá? Eu falo, o resumo é a parte mais importante de um artigo científico, porque quando o avaliador vai ler, né, vai avaliar o seu resumo, ele vai olhar ele vai principalmente olhar o seu resumo. Ele tem 10, 20, 30 artigos para avaliar, ele vai principalmente olhar o seu resumo com cuidado. Então é muito importante que vocês escrevam um resumo com cuidado e que ele tenha todos esses elementos de forma muito clara, tá certo? Então vamos lá. Aí, feito o resumo, pessoal, a gente passa para a introdução. O que é a introdução?
Vamos lá, a introdução do artigo, ele explica principalmente o tema, né, do artigo. Sobre o que, você pode até ir lançando perguntas para o seu trabalho, sobre o que nós pesquisamos, por que decidimos pesquisar sobre isso, o que o leitor vai encontrar no seu artigo, qual o principal ou principais autores que nós consultamos para a pesquisa. Isso é muito importante que tenha no seu, essas respostas a essas perguntas, é importante que tenha na introdução do seu texto, tá? Voltando aqui ao nosso exemplo, a gente tem aqui, ó, sobre o que eles pesquisaram. Compreensão de como os estereótipos de gênero afetam a população e como a publicidade pode ajudar nesse combate, né? Principal autor consultado, ó, eles falam, segundo Amorim, eles já colocam aqui. Por que eles decidiram pesquisar? Ó, nós decidimos pesquisar porque eles sabem que tem essa questão de estereótipo de gênero enraizado na sociedade. Isso molda o comportamento dos indivíduos. Isso é um problema, eles queriam entender, né, como que é esse problema. Então, não tem problema nenhum. Eu quero decidir estudar isso porque isso é uma coisa que eu, como pesquisador, me incomoda. Então, vocês podem dizer isso também, né? Sem problema nenhum. A pesquisa pode partir de um incômodo pessoal, não tem problema, tá? E o importante é você falar isso, contar isso para os seus leitores, tá? E por fim, o que o leitor vai encontrar nesse artigo? Então, vai encontrar a análise do comercial espanhol, realizado pela empresa Audi, a boneca que decidiu dirigir. Esse artigo busca entender como as pessoas são atingidas desde a infância pelos estereótipos de gênero e tenta explicar como a publicidade, atingindo diversos tipos de público, pode ajudar no combate a essa problemática, tá? Então, eles mostraram que eles vão fazer a análise do comercial e tentar mostrar como que a publicidade pode combater possíveis estereótipos de gênero na propaganda, na publicidade. Então, pessoal, recapitulando para a gente não esquecer, o artigo tem um título, obviamente. Depois do título, a gente não pode esquecer que vocês têm que colocar o nome de vocês e o nome do orientador de vocês, no caso, eu, porque sou a professora da disciplina, então podem colocar eu como orientadora de vocês. Aí você vem para o resumo, né? Depois a introdução, aí tem a metodologia, os resultados, a discussão, a conclusão e as referências bibliográficas. Lembrando que a gente começa a escrever pela metodologia, daqui para baixo, no final, aí começa a escrever o resumo e a introdução. Então, pessoal, beleza? Não esquecer que a gente não segue uma lógica escolar. O que é a lógica escolar? Você começa a escrever do início e vai para o fim. No artigo científico, a gente escreve por partes mesmo. A gente desmembra essas partes e vai escrevendo por parte. Retoma, então, depois no final e fim. Beleza? Então era isso, pessoal. Acho que a gente agora concluiu o nosso conjunto de aulas de como escrever um artigo científico. Se alguém tiver alguma dúvida, é só mandar aqui nos comentários ou então colocar lá no AVA. E lembrando que a gente tem encontro do Zoom essa semana ainda, tá? Não terminamos nossos encontros. Então tragam suas dúvidas, tirem suas dúvidas comigo lá no encontro do Zoom. Lembrando, para quem está assistindo essa aula, que não é meu aluno, esse modelo que eu trago é um modelo de artigo que a gente usa no INIC, no Congresso de Iniciação Científica da Univap, da Universidade do Vale do Paraíba.
tá? Qualquer outro modelo de artigo científico pode ser que mude e altere um pouco as seções dos artigos. Se vocês tiverem dúvidas sobre outros modelos em outros congressos, se vocês quiserem me mandar perguntas, podem me mandar, tá bom? É isso aí, um abraço, até a próxima aula.